Março 30, Juízes 2, o anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. O problema eram os deuses. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei esse povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser laços, armadilhas e tentações para vocês. Deus deixou o povo continuar junto com o povo de Israel, que eles desobedeceram, não expulsaram o povo de todo. E o que aconteceu? Eles acabaram se misturando e acabaram adorando os outros deuses dos cananeus, como Israel. Inclusive o próprio rei Salomão causou uma desgraça tremenda para o povo de Israel, porque foi adorar deuses estranhos das mulheres com as quais ele havia se casado. E isso foi terrível para a história de Israel. Daí para frente foi uma desgraça só. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Por isso aquele lugar é chamado de Boquim, deve ser chamado isso porque significa choro, né? E ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Josué mandou embora todo o povo de Israel e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo que o Senhor havia feito em Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, norte de Boaz. Todas as pessoas daquela geração também morreram e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Quer dizer, todo mundo que tinha participado morreu, ninguém mais lembrou de nada. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Aconteceu o que Deus tinha previsto. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados pelos povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes. Continuaram a desprezar a Deus e a adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e os ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e adoravam. Teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: essa nação quebrou a Berit, a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem. E porque eles não me têm obedecido, não expulsarei mais dessa terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Assim verei se os israelitas seguirão fielmente os meus caminhos como os seus antepassados seguiram. Assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali, para servirem de laço e tentação ao povo. Podiam evitar, e isso trouxe muita desgraça para Israel. E durante esse período, o que acontecia? O período de juízes. O povo ia muito bem, aí daqui a pouco estava adorando outros deuses, abandonava Adonai, e Adonai deixava que os inimigos derrotassem eles. Aí eles ficavam desesperados, imploravam: Senhor, perdão. Deus mandava outro juiz,
Aí melhorava tudo para eles, aí eles ficavam bem, até um tempo. Daqui a pouco eles novamente abandonavam o Senhor, aí ficavam mal, aí choravam e pediam: Senhor, tem misericórdia. Aí Deus vinha, mandava outro juízo, e assim era, altos e baixos. Nunca houve uma estabilidade, sempre altos e baixos. Bem, aí quando está muito bem, acha que está com tudo, aí abandona Deus. Aí Deus deixa que os inimigos venham. Aí, Senhor, perdão. Aí vem Deus, socorre. Agora estou bem, estou na boa. Abandona Deus. Aí Deus deixa que os inimigos venham. E assim vai indo.